E convido os irmãos para abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 18. Capítulo 18 de Gênesis, versículo 1 até o versículo 5. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. Podeis assentar, irmãos? Eu quero nessa manhã falar um pouco, meditar com os irmãos sobre o tema A que hora estamos? E eu li Gênesis porque fala sobre Abraão. E Abraão é o nosso pai na fé. E nós somos a semente de Abraão. Quantos creem que você é a semente de Abraão? Uma semente sempre produz segundo a sua espécie. Então, sendo nós sementes de Abraão, temos que ter essa mesma posição de Abraão, a mesma fé e a mesma garra que Abraão teve. E como vocês sabem, Abraão estava esperando o filho da promessa, que era Isaque, que eram tudo tipos, né? Porque hoje nós, como semente de Abraão, também estamos esperando um filho da promessa. E o filho da promessa que nós estamos esperando é Jesus, que vem para nos levar. Mas antes do filho da promessa de Abraão vir, muitos eventos teve que acontecer na vida de Abraão. E antes do filho da promessa vir agora, esses mesmos eventos têm que acontecer na vida da semente de Abraão. E vocês vê que em Gênesis capítulo 18, foi quando Abraão recebeu a visita daqueles 3 anjos. Gênesis capítulo 18. Ele recebe, eu creio que é Gênesis capítulo 12, ele é chamado, né? Sai da sua parentela, tipificando a primeira etapa também da nossa jornada: sai do mundo, venha, saia do sistema, venha. Gênesis capítulo 15 é aonde é feito o sacrifício, é morto o animal, e fala do quê? Sangue, fala de santificação, apontando a segunda etapa na vida da igreja. Eu creio que é Gênesis capítulo 17, isso. Deus aparece para Abraão e muda o seu nome. Isso aponta para a terceira etapa da nossa vida, que é o batismo do Espírito Santo, onde traz uma mudança
completa. Agora, Gênesis capítulo 18, ele recebe a visita do grande El Shaddai. El Shaddai significa aquele que tem seios. E Abraão precisava ser nutrido para que pudesse ter o seu corpo restaurado, renovado. E quando ele aparece a Abraão como El Shaddai, em outras palavras, ele chega e diz: Abraão, você está velhinho, 99 anos, está fraquinho, você precisa se nutrir. E Abraão passa a se nutrir diretamente de Deus. E então ele é renovado para que o filho da promessa venha. Tudo isso, irmão, tipifica etapas na nossa caminhada. Nós precisamos passar por justificação, por santificação, pelo batismo do Espírito Santo. E precisamos essa intimidade profunda com El Shaddai, como um bebê nos braços da mãe, nutrindo-se diretamente dela. Nós precisamos estar. Mas veja vocês que em Gênesis 18, então ele aparece, como nós lemos aqui, aparece para Abraão esses 3 anjos. Foi um pouco antes do filho da promessa vir. O anjo do meio era quem? O próprio Deus. Porque vocês veem que Abraão, sendo revelado, ele não se prostrou diante dos 3 dizendo, meus senhores, mas ele veio e se prostrou diante do que estava no meio e disse, meu Senhor. É o tipo da noiva, Abraão, que reconhece um só Deus, nada de Santíssima Trindade, mas um só Deus. E então ele vai e prepara o alimento ali, mata a novilha, pega o leite, Sara amassa a farinha, faz uns bolos. E Elohim, o próprio Deus, come com Abraão, tem companheirismo com Abraão. E numa altura desse companheirismo, ele diz, Abraão, eu te visitarei, e Sara, tua mulher, conceberá, e terá um filho. E Sara, lá dentro da tenda, ela ri. Ela diz, porventura teria eu outra vez deleite com meu marido? Sendo ele já velho, e eu também? Ela não falou, ela não deu uma gargalhada, ela sorriu no coração só. E o grande Elohim, o grande El Shaddai, sentado de costa para a tenda, ele diz, Abraão, por que Sara riu? E ela diz, não, eu não ri. Ele disse, riu, você riu. Agora vocês vejam, irmãos, que depois que eles têm aquele momento de companheirismo, os 3 anjos comem, eles se levantam e daí Deus fala assim, esconderia eu alguma coisa de Abraão? Não, não esconderia. E ele então coloca Abraão a par do que iria acontecer, que era a destruição de Sodoma e Gomorra. E quando ele põe Abraão a par desses acontecimentos, então os outros 2 anjos se direcionam a Sodoma para tratar com o Ló. O Ló é o tipo de quem? Da igreja natural, da igreja comprometida com o sistema. E Abraão é o tipo da noiva, que está
longe de Sodoma, vivendo uma intimidade com Deus, debaixo dos carvalhais de Manre. Vocês estão entendendo, acompanhando? E quando esses dois anjos descem a Sodoma, tratar com o Ló, Deus fica com Abraão, Elohim fica com Abraão. E quando você vai a Lucas, capítulo 17, veja só, versículo 26 em diante. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Vocês têm observado que nós vivemos em um tempo de prosperidade. Nunca houve um tempo de tanta fartura como existe. Você vê as pessoas acostumadas a queixar que as coisas não vão bem. Mas você vai no mercado e você vê eles vindo com caixas de cerveja, pacotes de cerveja, carne para suas festas, suas bebedeiras. É um tempo de fartura. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, construíam. Hoje a área da construção civil é uma das que mais cresce. São sinais do fim, porque nos dias de Noé era um tempo de prosperidade, construíam, edificavam. Esse é um sinal da vinda de Cristo eminente. Mas o outro sinal diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias de Ló, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Vocês observaram aqui que tem duas afirmações. Quando ele fala sobre os dias de Noé, ele está mostrando sobre a vinda de Jesus, física. A vinda física que vem para levar o seu povo. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Vinda física. Mas, quando ele fala sobre Ló, ele está falando agora sobre a manifestação espiritual que haveria de acontecer antes da vinda física, assim como foi lá nos dias de Abraão, quando Elohim se manifestou, antes que Sodoma fosse queimada. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Ele não diz, assim como foi nos dias de Ló, assim será no dia que o Filho do Homem vir. Não. Mas assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Mombrana diz, há uma diferença entre manifestação, aparição e vinda. Aparição é uma vinda espiritual para manifestar a Deus
através do ministério sobrenatural, revelando os mistérios e trazendo à igreja a revelação dos mistérios da Bíblia. E a vinda será física, para levar. Amém? Não sei se os irmãos me entenderam. Então, quando ele diz, e como aconteceu nos dias de Noé, ele está se referindo à vinda física. Nos dias de Noé, assim como foi lá, será quando ele vier. E quando ele fala dos dias de Ló, ele usa a palavra, assim será quando o Filho do Homem há de se manifestar. Há uma diferença, manifestar e vir. Ele primeiro tem se manifestado, já se cumpriu. Agora ele virá, fisicamente. Mas veja que antes do filho da promessa de Abraão vir, primeiro, antes dele vir, Deus se manifesta, Deus aparece para Abraão e revela o segredo de Sara. E nós vemos que isso tem se cumprido exatamente em nossos dias. Estamos prestes a ver o Sodoma moderno ser queimado. Estamos prestes a ver o juízo de Deus cair sobre a terra. E se, antes dele vir, tem que acontecer exatamente como foi lá atrás? Houve uma visitação de 3 anjos, e se tem que ser igual, a Bíblia diz que será igual. Então tem que haver uma manifestação também desses 3 anjos. Por isso que eu digo, irmãos, que quem não tem profeta, a Bíblia não tem sentido em muitas partes, porque eles não entendem. Mas quem tem profeta, ele consegue realmente captar, porque tem visão de profeta, visão de águia. Isso tem já se cumprido? Tem. Quem são os anjos que visitaram a terra? Porque nós temos que entender que a Bíblia fala de anjos celestes e anjos terrestres. Mesmo no Apocalipse, você vai ver que fala sobre 7 anjos terrestres e 7 anjos celestiais. Os 7 anjos celestiais são os anjos trombeteiros, que chamam as pragas. Eles são anjos que vêm para Israel. E os 7 anjos humanos, podemos dizer, são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja, que está em Apocalipse capítulo 1, aonde você vê que João disse, eu vi 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, e na sua mão, na sua destra, que é mão direita, havia 7 estrelas. Aí Cristo diz para João, o mistério que você viu, os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as 7 estrelas que viste na minha mão são os 7 anjos enviados às 7 igrejas. Então esses 7 anjos enviados às 7 igrejas são 7 anjos naturais, humanos. Paulo disse, vocês podem receber em vossas casas anjos e não perceber. Paulo não estava se referindo de anjos celestiais, mas alguém que é um mensageiro de Deus, ele é um anjo de Deus na terra. E os outros 7 anjos do Apocalipse são anjos celestiais, é aqueles que chamam as pragas. Não tem nada a ver esses 7 anjos celestiais com os 7 anjos naturais da terra. Então veja que
assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. No dia de Ló havia uma igreja espiritual, que era quem? Quem? Abraão. E havia uma igreja natural, que era Ló. 3 anjos aparecem, sendo um deles o próprio Deus. E esse que era Deus fica com Abraão. Tem companheirismo com Abraão. Revela os segredos do coração de Sara. E os outros 2 anjos descem a Sodoma para tratar com a igreja natural. Isso tem se cumprido também em nossos dias. Quando Deus, o próprio Deus, tem nos visitado através de uma mensagem. William Branham não era Deus, mas o ministério de Elohim se manifestou através dele. Em muitas oportunidades ele dizia: não era eu que falava aquilo, eu somente estava ali quando ele falou. Ele usou a minha boca para falar. E o irmão Branham pregou a mensagem, hoje se cumpriu essa escritura. E quando ele está pregando, hoje se cumpriu essa escritura, ele vira de costas para a igreja e começa a revelar o segredo dos corações virado de costa. Depois ele vira-se para a igreja e diz: hoje tem se cumprido essa escritura. Ou seja, Deus tem visitado a igreja e revelado os segredos do coração dela. Aí aonde o profeta diz que o ministério que haveria de vir sobre o Elias seria tão poderoso que muitos o confundiriam com o próprio Cristo. Quantos lembram disso? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu e acontece hoje. Fanáticos que dão honra maior do que o mensageiro merece. Mas a noiva, ela tem o equilíbrio. E me vem na memória agora o testemunho do irmão Pierre Green. Ele disse que uma certa vez, o irmão Branham veio até a igreja do irmão Pierre Green. E o irmão Pierre Green disse: irmão Branham, o senhor poderia falar para nós hoje? E ele disse: não, irmão, eu quero te ouvir. E o irmão Branham se assentou entre o povo. Mas onde o irmão Branham ia, os fanáticos iam junto, iam atrás. Porque havia, nos dias do irmão Branham, aqueles fanáticos, inclusive teve deles que foi tentar converter o irmão Branham para a doutrina deles. E sabe qual era a doutrina deles? O Senhor é Jesus. E o irmão Branham bateu duro contra eles. E então o irmão Green disse que quando o irmão Branham veio para o culto, esses fanáticos, sabendo que o irmão Branham estava ali, vieram também. Pensaram que o irmão Branham ia pregar, vieram. Mas o irmão Branham não pregou. E o irmão Pierre Green pregou exatamente sobre a escritura que diz que o Espírito do Senhor, ele é apto para discernir os pensamentos das pessoas, dividir juntas e medulas. E quando o irmão Pierre Green estava falando que o Espírito do Senhor discerne os pensamentos das pessoas, ele foi assaltado por um pensamento que veio e disse na sua mente: bem, o irmão Branham discerne os pensamentos, então ele é o Cristo. E aquilo veio tão forte para ele dizer. E ele disse assim, e eu me segurei. Continuei pregando. De repente, pela segunda vez, aquela unção do diabo, aquele pensamento veio. Mas veja, o irmão Branham faz isso. Ele discerne os pensamentos. Então ele é o Cristo. O irmão Green segurou pela segunda vez. Continuou pregando. De repente, pela terceira vez veio aquilo. E ele segurou e não disse. Concluiu sua pregação. Por isso nós devemos ter cuidado, irmão, não
se aproxime de pessoas com espíritos errados. Esses espíritos tentam atingir. E era o espírito errado naqueles fanáticos que estava tentando atingir o irmão Grimm. Terminando o culto, ele encerrou a pregação. Mombrana veio até o irmão Grimm. Irmão Grimm nos contou isso. E felicitou o irmão Grimm pela pregação, parabenizou. E aí olhou para ele e disse: mas, irmão Grimm, lembre-se que eu sou um kentuckiano. Ou seja, não esqueça que eu sou um homem de carne. Um kentuckiano de Kentucky. Quando o irmão Brana disse isso, o irmão Grimm disse: irmão Brana, o senhor percebeu alguma coisa enquanto eu pregava? E ele disse: por 3 vezes. Ou seja, não se esqueça que eu sou um kentuckiano, um homem como qualquer um. Mas é claro que o ministério que estava agindo através dele era o ministério do próprio Deus, era Elohim visitando a Abraão, visitando a igreja espiritual, trazendo a revelação dos mistérios. A igreja está acompanhando, amém? Então, se estamos vivendo exatamente nos dias da vinda de Cristo, essas coisas têm que ter acontecido entre nós. Então já vimos que Deus, o anjo divino que é Deus, já visitou ao Abraão espiritual, a igreja espiritual que somos nós, através do ministério do William Branham. E cadê os outros 2 anjos que foram a Sodoma? Olha o que diz o nosso mensageiro aqui, ó. Ele diz assim, acompanhe só um momentinho, irmãos, aqui, parágrafo 119 da mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, parágrafo 119, estou indo bem devagar, eu creio que os irmãos estão acompanhando, né? 119, ó, ele diz assim: agora, quando a semente real de Abraão veio à terra, qual foi o sinal que mostrou? O sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem sempre é Jesus, o grande profeta. Um dia Simão veio ante ele, André havia trazido, e Jesus lhe disse: teu nome é Simão, o filho de Jonas. E isso o converteu no instante. Filipe foi e trouxe a Natanael e lhe disse: vem e vê a este homem a quem temos encontrado, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael lhe respondeu: um momentinho, por favor, pode sair algo bom daquele fanatismo? Natanael, então ele respondeu: vem e vê. Então, quando Filipe veio, se aproximando de Jesus, trazendo Natanael, Jesus lhe olhou e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael então lhe perguntou: Rabi, quando me conheceste? O senhor está falando, discernindo quem eu sou? Mas eu não me lembro de ter conversado com o senhor alguma vez. Daí ele disse: quando me conheceste? Jesus lhe respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estava debaixo da árvore, então te vi. Está vendo, irmãos? Natanael clamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quando a mulher samaritana, em sua condição imoral, veio tirar água do poço, agora observemos bem para ver se podemos captar o panorama. Jesus havia enviado seus discípulos à cidade para comprar comida. E quando ela chegou para tirar água, ele lhe disse: mulher, dá-me de beber. Ela lhe respondeu: não é próprio que tu digas isso, porque aqui temos segregação.
Vós, os judeus, não tendes nada a ver conosco, os samaritanos, e da mesma forma nós não temos nada a ver. Ele lhe disse: porém, mulher, se soubesses com quem estás falando, então me pedirias a mim de beber, e eu te daria água que não podes tirar deste poço. Nisso encontrou qual era a sua condição e lhe disse: vá e traga seu marido. Então ela lhe respondeu: eu não tenho marido. Ele disse: tens dito a verdade, porque tiveste 5, e aquele com quem estás vivendo agora não é teu. Está vendo? Deus discernindo os corações. Ela clamou: Senhor, parece-me que és profeta. Sabemos que quando vier o Messias, ele nos declarará todas essas coisas. Jesus lhe disse: eu o sou. Com isso ela correu à cidade e clamou: vinde, vede um homem que tem me dito tudo o que tenho feito. Por acaso não será este o Cristo? Agora, veja, ele fez isto ante os judeus e os samaritanos, porém nunca ante os gentios. Nós, os gentios, éramos selvagens naqueles dias. As outras nações carregavam o garrote sobre o ombro e adoravam ídolos. Não estávamos à espera do Messias. Ele unicamente chega aos que lhe esperam. E agora devemos estar esperando-lhe. Porém, aqueles que clamavam que estavam lhe esperando, a igreja mesmo, quando eles viram este sinal, disseram: ele é um diabo, é um adivinho, é Belzebu. Os judeus que o esperavam, quando viram os sinais, e a própria palavra disse que ele faria, eles disseram: ele é um diabo. Não é o que tem acontecido hoje? Quando a igreja chamada cristã tem esperado Cristo e sua manifestação, e quando ele tem se manifestado através do mensageiro, eles dizem: isto é do diabo. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ainda ele não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso nunca seria perdoado. Isso é neste dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Se falar uma só palavra contra, não será perdoado nem neste mundo, nem no que vem. Isso foi a semente real de Abraão. E esta semente real, que veio por causa de identificação daquele homem assentado ali com Abraão, veio para provar que era o mesmo Deus. Falando da escritura de Gênesis, quando os 3 anjos visitam Abraão. Daí ele diz: como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando se manifestar como Filho do Homem. Amém? Este é o dia em que deve cumprir a Escritura. Amém? Vocês crêem? Jesus disse: como foi, repitam comigo, irmãos, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou melhor, assim será quando o Filho do Homem há de se manifestar. Essa é a expressão bíblica, né? Porque é uma vinda espiritual. Vamos lá. Observe as condições do dia, observe a igreja onde o Filho de Deus, observe o dia tão funesto, observe todas as profecias. Agora, uma coisa tremenda, nossos visitantes estão por chegar, se as condições são como em Sodoma. Houve 3 visitas nesse tempo, lá em Sodoma, né? 3 homens sobressalientes, enviados do céu. Conhecemos que isso é a verdade. Os 3 vieram para a tenda de Abraão. Um ficou com Abraão,
e os outros 2 foram a Sodoma. Correto? Agora, Abraão teve uma troca de nome, de Abrão a Abraão. É a verdade? Nunca em toda a história do mundo até hoje tem tido a igreja um evangelista cujo nome termine em Han. Billy Graham. Graham, 6 letras, correto? Porém, Abraham são o quê? 7 letras. Olha a numerologia. Deus trabalha pela numerologia. Billy Graham. Graham são o quê? 6 letras. E 6 é o número do quê? 6 é o número do homem. Então, os 2 anjos que vieram para a igreja morna, natural, foi Billy Graham e Oral Roberts. Olha só. Billy Graham, 6 letras, correto? Porém, Abraham são o quê? 7 letras. Graham, eu sei, letras, 6 sendo o número do mundo, do homem. Veja o que temos hoje no mundo, os mensageiros do céu. Algum homem hoje em dia sobre a terra que pregue uma mensagem de arrependimento tão clara como Billy Graham? Tem havido um homem que tenha feito sobre o povo como o tem tido Billy Graham, que tenha efeito sobre o povo como tem tido Billy Graham? Nunca tem havido tal homem em cena internacional. Billy Sunday e os outros foram conhecidos aqui nos Estados Unidos. Porém, Billy Graham é conhecido através de todo o mundo. O Brando está mostrando que o ministério de Billy Graham foi um ministério universal, todo mundo. Os outros pregadores, eles tiveram um efeito somente localizado. Então o profeta está mostrando que Billy Graham é um dos anjos enviado a Sodoma. Porque Billy Graham trouxe uma mensagem de arrependimento, mas ele não posicionava as pessoas nas Escrituras para se tornar parte da noiva. Porque a mensagem dele era para a igreja natural. Assim como nos dias de Sodoma, aqueles 2 anjos vieram com a missão para tratar com a igreja natural. E vê você onde os estás chamando de Sodoma. E tem o seu companheirismo distribuído na igreja pentecostal. Oral Roberts, porém, e o grupo eleito. E o grupo eleito, que classe de sinal deve esperar? Que deve ter? Aleluia! Mas acontecerá que ao tempo da tarde haverá luz. Hoje tem se cumprido essa escritura. Hoje tem se cumprido a promessa de Deus. Sabemos que isto é a verdade. Vocês conseguiram captar, irmãos? Agora é claro que o irmão Brana, ele faz aqui, ele cita Billy Graham, quantas letras tem o seu nome, e 6, que é o número do homem, o número do mundo. Já ele não cita o nome dele, Brana, mas nós sabemos que Brana tem 7 letras, que já é o número de Deus, não é o número do homem. Então nós sabemos que essa profecia tem se cumprido. Deus visitou a Abraão, a semente de Abraão hoje, a noiva, através do ministério que veio e manifestou através de um homem como nós. Você vê, por exemplo, Apocalipse capítulo 10. Olha o que diz a Bíblia.
Os irmãos estão acompanhando, amém? Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça outro arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quem é esse anjo forte? É Jesus. Não é o irmão Brana, é Jesus. O irmão Brana diz em várias mensagens que esse anjo é Cristo. E João disse, eu vi ele, e ele tinha um pé sobre a terra e o outro pé sobre o mar. E na sua mão um livrinho aberto. Livro aberto aponta para a revelação, porque o livro estava fechado. O Apocalipse estava fechado durante todas as eras. Ninguém entendia, ninguém entendeu os mistérios do Apocalipse até o fim do tempo agora, quando foi aberto. Então vamos aqui. E esse anjo, clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. 7 trovões são o quê? A voz de Deus. Trovejou e saiu o primeiro selo. Trovejou e saiu o segundo selo. E disse João, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Deixa eu parar aqui um pouquinho. João, como profeta, ele entendeu o significado. Por quê? Na verdade, irmãos, o livro não foi aberto em 1963. Foi aberto lá atrás pelo Cordeiro. Só que foi dado a conhecer em 63 e um pouco antes também, mas em 63 foi o ápice da revelação. Mas veja que João viu lá o livro aberto. E ele ia escrever o que disse os 7 trovões. Ou seja, ele ia escrever, irmãos, quem era o cavaleiro do cavalo branco, quem era o cavaleiro do cavalo vermelho. Mas a voz disse, não escreva, João. Deixa selado. Daí segue, e ouvindo eu, e sendo ouvida melhor, dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Os irmãos estão me acompanhando? Ou seja, não escreva, João, a revelação dos 7 selos. Sela, deixa selado, ou seja, deixa eles em símbolos, como você viu. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas, olha o que João disse. Estão acompanhando o contexto? João ouviu a voz e ia escrever. E o anjo disse, não escreva. Mas daí segue a escritura e ele diz assim, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, igreja, nós não estamos falando de uma teologia. Nós não estamos falando de uma ficção. Nós não estamos falando de uma interpretação. Nós estamos falando de cumprimentos bíblicos. Eu gostaria que todos estivessem captando isso. Vocês estão entendendo? Os mistérios do Apocalipse não podiam ser abertos antes da vinda do 7º anjo.
Alguém pode dizer, não, mas o sétimo anjo, a Bíblia também fala, lá em Apocalipse, que ele derramou, chamou as pragas. Calma, aquele é um dos 7 anjos celestiais. Não tem nada a ver com 7 anjos terreais. Não vão misturar as coisas. Então, irmãos, vocês estão captando? Abraão recebeu a visita de Elohim. Quem era Elohim? O próprio Deus. Elohim revelou o segredo de Sara. Os outros 2 anjos foram a Sodoma para tirar Ló, a igreja natural. E assim como foi lá, tinha que ser agora. Então agora 3 anjos já vieram à terra. Anjos não celestiais, anjos terreais, mensageiros. Um ficou com o Abraão espiritual, com a semente de Abraão. Quem foi esse? O próprio Deus. Por quê? Aí vamos chegar a um ponto, irmãos. João, quando viu os mistérios, João, quando viu os selos, ele diz, e eu chorava muito, porque não havia ninguém no céu, nem na terra, que fosse digno de abrir o livro. Ou melhor, não é que não havia, ele não viu. Eu não vi, ele disse, ninguém que fosse digno. Mas enquanto João chorava, ele ouviu uma voz, e a voz disse, não chores, João, porque eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então, quem que era digno de abrir o livro? William Branham? Não. O Cordeiro. Por isso o Cordeiro nos visitou nesses últimos dias. Não foi o William Branham que abriu. Foi o Cordeiro. Foi Elohim que visitou ao Abraão espiritual hoje. Veja que o irmão Branham, quando os selos foram abertos, Deus apareceu a ele e disse, volte a Jeffersonville, os selos serão abertos. Ele voltou, mas marcou a reunião para a abertura dos selos. E se você estivesse ali e fosse fazer uma viagem, você diz, meu Deus, eu queria acompanhar os cultos sobre a abertura dos selos, mas eu vou ter que viajar. Mas eu sou amigo do irmão Branham, eu vou lá e vou perguntar para ele com antecedência. Irmão Branham, eu não vou poder estar no culto. O senhor podia me dizer o que é o primeiro selo? Sabe o que o irmão Branham te diria? Eu não sei. Mas o irmão Branham está marcado para amanhã a reunião e o senhor não sabe? Não, eu não sei. Ele disse que era para me reunir, que os selos seriam abertos. E sabe o que aconteceu? Cada dia, antes do culto, o anjo vinha, visitava o William Branham e abria o selo determinado para aquele dia. O profeta chegou, irmãos, primeiro selo, inclusive, ele disse, tem vindo totalmente contrário ao que eu pensava. Primeiro selo, cavaleiro branco, com arco sem flecha, é o diabo, o anticristo, montado em um cavalo branco, disfarçando de cristianismo e entrando na igreja através da doutrina nicolaíta para desviar a igreja. Despedir a igreja e amanhã estejamos aqui, vamos ter a abertura do segundo selo. Branham, o que é o segundo selo? Não sei. Mas o senhor vai pregar amanhã? Mas ele ainda não me disse. E ele ficava ali no seu quarto, esperando e orando, e um pouco antes do culto o anjo lhe aparecia e dizia, o segundo selo, cavalo vermelho, com a espada na mão, é a igreja católica. É o mesmo diabo do primeiro selo, só que mudou de estratégia e agora está matando os cristãos. Vocês estão me entendendo, irmão? Quem que abriu então os selos? Cristo. Então,
Nós fomos visitados por Deus. Vocês conseguiram agora conectar as coisas? Fomos visitados por Elohim. Mas o irmão Branham disse, o ministério do Elias será tão poderoso que muitos o confundirão com o Cristo. Mas ele disse, eu sou um homem como vocês. Amém? Então, João viu aqui o que os 7 trovões falou, ele entendeu tudo o que significava, e ele disse, eu ia escrever. Mas a voz disse, não escreva, sela. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Olha agora, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. João, irmãos, ele é o tipo da noiva. E o que a voz disse para ele na visão? Ele viu na visão aquele anjo, com o pé sobre o mar, outro sobre a terra, com o livro aberto. O anjo forte, que é Cristo. E a voz disse, vá, João, pega o livro que está na mão dele e coma. Um livro aberto, não fechado. Estava tipificando a noiva hoje, que ela recebe o livro aberto, revelado. E faz o quê? Come. Se alimenta da revelação. Para quê? Para proveito só próprio? Não, olha o que disse a voz. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como um mel. E havendo comido, meu ventre ficou amargo. O que isso significa? Quando você recebe a revelação, o livrinho aberto, é doce. Você se empolga com a revelação, mas depois há um preço amargo, quer dizer, viver. Você tem que lutar. Você é criticado. Você, às vezes, eu dizia ali em Xanxerê, eu tive essa experiência, vocês, por certo, já tiveram. Às vezes está ali na empresa, no trabalho, tem um número de 20 funcionários. 5, 6 são evangélicos. E você está entre o número dos evangélicos. E eles estão entre eles se discutindo e não vai muito com a cara do outro, porque um é da Deus e Amor, outro é da Assembleia. E eles estão dizendo, cada um deles, não, a minha igreja é melhor, o outro, não, a minha é melhor. Mas a hora que eles percebem que tem um da mensagem no meio deles, acaba a rivalidade entre eles. E eles todos se unem para combater você. Quem já teve essa oportunidade? É bem assim. Por isso é amargo no ventre. Há um preço, você é zombado, você é tido como eles dizem, você adora um homem, você é isso. Pastor Antoninho dizia assim, quando ele era de uma certa denominação, eles diziam assim, cuidado com aqueles lá da igreja ali, Fé para Vencer, que conheciam na época, né? Quando alguém aceita a igreja deles, eles levam lá num quartinho e fazem a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo. Bom, Toninho disse assim, eu vim, me batizei, até hoje não achei o quartinho. Então veja, irmão, há uma perseguição, e essa perseguição será mais forte no fim dos tempos. Quando a besta realmente virá com ira contra essa noivinha que não vai aceitar o sistema. Vocês veem como a Bíblia ela é tão
clara quando você lê pelos olhos da revelação? Daí o João disse: eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas. Profetizar é pregar, anunciar. Você comeu o livrinho? É doce como mel? Então não fique só para você. Profetize. Fala para o vizinho: olha, Deus tem enviado uma mensagem. Fala para o colega: Deus enviou um profeta cumprindo as Escrituras. Como lá em Malaquias diz que antes que venha o terrível dia, haverá o profeta que restaurará todas as coisas. Então, irmãos, concluindo, tem se repetido o mesmo que aconteceu nos dias de Sodoma, exatamente como lemos em Lucas. Assim como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E o profeta pregou: hoje se cumpriu essa escritura. Agora, irmãos, o que vamos fazer com essa mensagem? O que vamos fazer com esse privilégio que tivemos de ser visitado por Elohim? Porque, como eu disse, repito, não foi o William Branham que abriu os selos. Porque João disse que quando ele chorava, porque não viu ninguém digno, a voz disse: eis o Cordeiro que venceu. Por essa razão, a igreja tinha que ter a visita de Elohim outra vez para abrir os selos, para revelar os segredos, como ele revelou nos dias de Abraão. Mas só que tem uma coisa. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não revela seus segredos a não ser a seus servos, os profetas. Precisava haver um profeta, porque Deus disse: eu não revelo. Não revelo para membro, não revelo para pastor, para bispo, para papa, para padre, não revelo. Eu só revelo aos meus servos, os profetas. Então o que deu o irmão Branham? Qual foi o papel do irmão Branham? Ouvir a revelação, porque ele era profeta. E depois que ele ouviu, o que ele fez? Contou para a igreja. E agora você lê o Apocalipse, e ele é um livro tão claro para nós. Não há mistérios mais. Tudo foi aberto. Tudo foi revelado. E o próximo passo, irmãos, agora é a igreja ser levada e essa terra pegar fogo. Porque a última coisa que aconteceu antes de Sodoma queimar foi a visitação desses 3 anjos. E como foi lá, tinha que ser hoje. Então a última coisa que haveria de acontecer agora, antes que o Sodoma moderno queime, era nós recebermos a visita desses 3 anjos. Um deles vindo à noiva, a Abraão, e os outros 2 indo a Sodoma, a igreja natural. E tem se cumprido. Hoje se cumpriu essa escritura. O anjo forte de Apocalipse 10 abriu o livro, entregou para nós comer o livro e profetizar e anunciar essa verdade. Vamos nos colocar de pé, irmãos. O que eu creio que Deus quer dizer com isso para nós, irmãos? Deus quer dizer assim: saiba onde você está posicionado. Saiba que você não é membro de uma denominação, de uma organização. Você tem recebido a visita de Elohim, tem recebido a visita do próprio Deus, que veio e abriu os mistérios e entregou ao seu profeta, e ele, por sua vez, transmitiu a nós.
para que nós, sabendo esses mistérios, tivéssemos toda a visão sobre a palavra de Deus. Porque Cristo vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. A noiva terá que estar reunida num lugar. E esse lugar não é uma denominação. Por isso, se o irmão Branham tivesse criado uma denominação, ele não teria sido profeta de Deus. Deus virá buscar um povo que está reunido na palavra. E essa foi a missão do mensageiro. Chamar os eleitos, sai dela, povo meu, sai da organização, sai do sistema do homem, venha para a palavra. Você veio para a palavra? Que privilégio, não é? Se o diabo disser para você, você não é noiva, você diz, ora, e por que eu fui visitado por Elohim? Aleluia! Eu fui visitado por Elohim. Deus nos visitou. Feche seus olhos, precioso Deus, Pai Celestial. Nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por ter nos enviado um profeta, conforme a palavra do Senhor disse que haveria de vir. Nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos visitado. Que privilégio, meu Pai. E ter nos dado o livro aberto, não fechado, mas aberto, para que nós comêssemos, nos alimentássemos. E agora, Pai, tudo o que nós precisamos fazer é comer deste livro e profetizar. E quando vemos os acontecimentos acontecendo na terra, e nós vamos para a palavra, para este livro aberto, e vemos cada um desses eventos anunciado, nossos corações, Pai, palpitam em nossos peitos de alegria. Não alegria pela desgraça que o mundo está entrando, mas alegria em saber que nossos dias estão contados aqui e que logo entraremos para aquela vida eterna, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Pai. E eu peço a Ti, Senhor, que ajude cada um a viver à altura desta revelação e que cada um, Pai, tenha suas vidas enraizados na palavra, para que possa, Pai, suportar os dias maus que haverão de vir. Como disse o apóstolo Pedro, esteja cada um apto para responder acerca da vossa fé. Queremos saber onde estamos posicionados, Pai. Confirma isso, Deus, e amplia em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém.